Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, dia 11 de junho de 2023, a Igreja Católica celebra com grande alegria a memória, como santo do dia, de São Barnabé, apóstolo. Conforme o relato de Atos, capítulo 11, versículo 24, na belíssima descrição de São Lucas, o médico amado, ele disse o seguinte a respeito de Barnabé. Era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São Barnabé. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que depois da morte de Jesus em Jerusalém se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis, na qual vivem fraternalmente, compartilhando seus bens. Porém, a tradição, transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida por sua vez de Clemente Alexandrino, também o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Cristo. Sobre as suas origens, sabemos por meio da Sagrada Escritura que era natural da ilha de Chipre, na Grécia. Era judeu e chamado José. Barnabé encontra-se entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12, era também chamado apóstolo. Barnabé, considerado um homem virtuoso, repleto de Espírito Santo e de fé, foi enviado para Antioquia da Síria, de onde chegavam notícias de numerosas conversões. Uma vez constatado que muitos acreditavam nele, Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem com um coração resoluto no Senhor. Barnabé foi o primeiro a acolher Paulo, após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegara a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Assim, pediu a ajuda de Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis. Logo, mais uma vez, Barnabé intervém na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante 1 ano, instruindo muitas pessoas. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estava também João, também chamado Marcos, o evangelista São Marcos, que era primo de Barnabé. A etapa sucessiva era a Panfilha,
de onde João Marcos decide voltar para Jerusalém. Ao invés, Barnabé e Paulo prosseguem para a Psídia, Licaônia, Listra e Derbe, mas depois voltam para Antioquia da Síria, detendo-se também em Perge e Atália. No entanto, as conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começam a suscitar divergências sobre a necessidade ou não da circuncisão. Por isso, por volta do ano 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver este problema com os apóstolos. Logo depois, ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, o evangelista São Marcos, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separam. Barnabé embarca para Chipre com seu primo, João Marcos, e Paulo parte para a Ásia. Até entre os santos havia conflito, discórdia, divergência, o que para mim causam consolação, pois os santos não caem do céu. Foi o que explicou o Papa Bento XVI na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre São Barnabé e São Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros, mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar, mas acima de tudo, com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde, Paulo mudou de ideia sobre João ou São Marcos. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que ele fez com São Pedro, o primeiro Papa, com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália. Em Milão, de modo particular, a sua pregação teria suscitado várias conversões, que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, que por isso o considerou seu primeiro bispo. Os Atos de Barnabé, obra escrita no V século, narram a sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios no ano 61. A sepultura de Barnabé existe ainda hoje. Dizem que teria sido o próprio Barnabé a indicar, em sonho, a sua sepultura ao bispo de Salamina, Antêmios, em fins do século V. Este, portanto, teria mandado trasladar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica que ele lhe quis dedicar. Uma oração. Santo apóstolo Barnabé, que vendo as ações do Senhor, aprendeu o espírito de consolação. Ensinai-nos a consolar e dai a nós a consolação nos momentos mais difíceis da vida. Que essa prática seja para nós virtude e meio de santidade. E que o Senhor, no nosso juízo particular, que cada um de nós receberá, possa dizer de nós o mesmo que São Lucas disse de São Barnabé. Era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. São Barnabé, rogai por nós. Outros santos e beatos, celebrados no dia 11 de junho. São Máximo, na Itália, século IV. São Heimberto, Alemanha, ano 888. São Bardão, Alemanha, ano 1051. Santa Alaide, na Bélgica, ano 1250. São Pares, na Itália, ano 1267. A beata Iolanda, na Polônia, ano 1298. O beato Estevão Bandelli, na Itália, ano 1450. São João de São Facundo Gonzales de Castrilho, na Espanha, ano 1479.
Santa Rosa Francisca Maria das Dores, na Espanha, ano 1876. Santa Paula Frassinetti, em Roma, ano 1882. A Beata Maria Chininá, na Itália, ano 1910. O Beato Inácio Maloyan, na Turquia, ano 1915. E o Degarda Burjan, na Áustria, ano 1933. São Barnabé e demais beatos e santos do dia 11 de junho, rogai por nós.